Muito bem, nós estamos dando início à nossa segunda aula da nossa disciplina História Econômica Geral, na qual nós vamos trabalhar com o conceito de História e Historiografia. Afinal, existe neutralidade científica? Esse é um tema que eu quero trabalhar com vocês na aula de hoje. É uma aula muito interessante, uma aula que mexe com muitas questões contemporâneas nossas. Eu vou trabalhar com duas parábolas que vão ajudar, inclusive, a provocar um pouco a reflexão sobre o fazer ciência, na área de economia. Bom, qual é a nossa segunda questão norteadora do nosso curso? Conceitua história e historiografia. Então, saber a diferença entre história e historiografia é fundamental para qualquer um que deseja se aventurar no estudo da história econômica. Qualquer um que trabalhe, portanto, com esse tema da história econômica ou da historiografia econômica, precisa saber a diferença entre história e historiografia. O texto que nós estamos recomendando para a nossa segunda aula, para a aula de agora, é o texto do professor Luiz Henrique Torres, O Conceito de História e Historiografia. Bom, eu vou usar também algumas bibliografias complementares que vocês estão vendo aí, e, obviamente, ao longo da aula, eu vou mencionar essas bibliografias e vou fazer referência a essas bibliografias. Bom, debate inicial. Então, nós vimos na aula anterior que, para responder às questões principais em relação à ciência da sociedade, a economia, ela é uma ciência da sociedade, nós, como cientistas, como intérpretes da sociedade, nós nos valemos de teorias, de paradigmas. Os paradigmas, as teorias, elas fazem parte, portanto, das escolas de pensamento. A economia é uma ciência multiparadigmática. Nós temos vários paradigmas analíticos, várias escolas de pensamento. E a gente pode entender inicialmente, ao menos introdutoriamente, que uma escola de pensamento ela é um agrupamento de pesquisadores que partem de uma mesma matriz teórico-metodológica. Bom, a questão epistemológica ela é central em toda a ciência, na economia não é diferente e também não é diferente na história econômica geral. Uma questão inicial que eu sempre gosto de compartilhar com os meus alunos, pelo menos em disciplinas introdutórias, como disciplina História Econômica Geral, ou uma disciplina Introdução à Teoria Econômica, ou Introdução ao Pensamento Econômico, ou Evolução das Ideias Econômicas. Existe neutralidade nas ciências sociais? Me responda preliminarmente. Você acha que existe neutralidade nas ciências sociais? Ou determinado corpo teórico pode assumir o caráter de verdade universal, absoluta e inquestionável? Esse debate ele é fundamental para tudo que nós vamos fazer ao longo da disciplina História Econômica Geral. Por quê? Porque a historiografia econômica ela é multiparadigmática. Nós temos múltiplas escolas de pensamento que se debruçam sobre problemas historiográficos, problemas econômicos historiográficos. E aí nós precisamos entender se existe ou não neutralidade, ou se algum corpo desse pode advogar para si o atributo de uma verdade universal inquestionável. Uma primeira parábola, e nós vamos trabalhar com duas parábolas que eu considero interessante, uma primeira parábola, para uma primeira reflexão, é a parábola dos cegos e do elefante. Talvez alguns de vocês já tenham escutado essa parábola, é uma parábola relativamente conhecida, é uma parábola oriental milenar, muitos dizem que ela é de origem indiana, mas há milhares de anos já se conta essa mesma história, e ela é utilizada filosoficamente para falar sobre questões como verdade, escuridão ou divergências de opinião. Então, essa parábola ela vai nos dizer o seguinte: existia uma cidade, e nessa cidade existia um grupo de 6 cegos. A parábola original trabalha com essa questão dos 6 cegos, mas, no caso, vocês estão vendo aqui uma ilustração com apenas 5 cegos. Então, nós vamos nos adaptar à ilustração dos 5 cegos. Essa cidade nunca tinha visto um elefante, nunca os moradores dessa cidade tinham visto pessoalmente um elefante, mas um certo dia chega um visitante com um elefante. E isso vira notícia na cidade inteira. A cidade inteira passa a comentar sobre aquele animal esquisito que tinha entrado na cidade. Obviamente,
Isso gera um rebuliço danado na cidade, as pessoas vão lá conhecer, e um grupo de cegos resolveu conhecer o elefante. Nossa, vamos ver que animal é esse? Os cegos se reuniram e foram lá juntos e começaram a conversar entre si. E cada um começou a palpar o elefante e um pedaço do elefante. E começaram a comentar. Um pegou na tromba e disse: olha, esse animal parece uma cobra. Esse animal é muito parecido com uma cobra. Aí o que estava pegando na orelha do elefante disse: não, não, não. Isso aqui parece um leque enorme, inclusive quando ele balança faz vento. Bom, o terceiro cego, pegando na perna do elefante, falou: ah, não é nem cobra e nem leque. Gente, isso aqui parece uma árvore. O que estava pegando o rabo do elefante falou: ei, gente, isso aqui tem pelo, é uma coisa fina com pelo, parece o chicote que a gente tem lá. E o último que estava pegando na barriga do elefante falou: olha, gente, isso aqui não é nem uma cobra, isso não é um chicote, isso não é árvore, isso aqui também não é um leque, isso aqui é um muro grande, um muro enorme. Obviamente, cada um estava emitindo a sua opinião, ou chegando a sua verdade, a partir do seu ponto de vista relativo. Então, essa parábola, ela nos ajuda a entender algumas coisas. Primeiro que, fazendo um paralelo com aquilo que a gente vê na academia, existem muitos lados da verdade na academia. Então, cada um vai, sobre determinado problema, sobre determinada questão, vai colocar a sua verdade. No fundo, existem homens na escuridão que julgam conhecer a verdade. E os homens se comportam diante da verdade como se conhecessem o todo. Então, essa parábola diz o seguinte, como lição: olha, gente, é impossível você ter uma visão ampla, geral e restrita das questões. Não existe uma verdade absoluta. Fazendo um paralelo com a nossa forma de fazer ciência, cada escola de pensamento, cada doutrina econômica enxerga problemas a partir da sua perspectiva. De acordo com a parábola, ninguém conhece o todo, apenas uma parte do todo. E por isso continuam tolos e começam a achar que o todo é uma expressão, um reflexo apenas daquele contexto na qual estão inseridos. A conclusão da parábola é que para cada homem, para compreender o elefante, não levava em consideração as mesmas coisas. O que estava enxergando o rabo, estava tocando no rabo, o que estava enxergando a tromba, a perna do elefante, a barriga. Cada um conseguia perceber apenas uma parte do animal. Então, o fato desses homens serem cegos e, ao mesmo tempo, certos da verdade, porque cada um tinha certeza da sua verdade, seja o maior simbolismo. E quando a gente vai para a academia, para a universidade, muitas vezes a gente encontra muitos que acabam reproduzindo essa forma de agir. Olham a verdade a partir da sua perspectiva, do seu paradigma, do seu contexto, e fazem uma extrapolação como se ele conhecesse a verdade, como se ele fosse o dono da verdade. Isso nos leva a uma pergunta: qual é a sua cosmovisão? Todos nós temos cosmovisões. Toda teoria nas ciências da sociedade expressa uma cosmovisão, ou seja, manifesta as lentes com que o analista, o intérprete, o teórico, o cientista social, o economista enxerga o mundo. Nós temos lentes, portanto. Essas nossas lentes são carregadas de elementos subjetivos, de preconceitos, de ideologias, de verdades. Cosmovisões diferentes resultam em hipóteses e conclusões diferentes. Coloquei uma série de figuras ali. Dependendo da tua cosmovisão, do teu ponto de vista, da tua ótica, da lente com que você enxerga o mundo, o U é N, o N é U. O Q é B ou B é Q. O M é W ou W é M. Alguns olham e enxergam 6, outros estão vendo 9. Eu peguei uma figura que é muito utilizado em treinamentos de inteligência emocional, que mostra que muitos veem um coelho, outros estão vendo uma ave. A charge em cima mostra uma pessoa olhando do barco para a terra e dizendo: olha a terra!
enquanto a pessoa que está na Terra olha e diz assim, olha, um barco. E a última charge mostra, sob o meu ponto de vista, o mundo está todo errado. E aí o outro pergunta, o seu? Você que está de cabeça para baixo, como é que o mundo está todo errado? Será que é o mundo que está errado ou é você que está de cabeça para baixo? Então essas imagens, essas charges, essas figuras nos ajudam a refletir sobre o processo epistemológico, o processo de produção de conhecimento e sobre cosmovisão. Bom, Max Weber, vocês estão tendo aí uma visão de uma fotografia do Max Weber, um dos maiores pensadores não só da economia, mas das ciências da sociedade, um polímata também, que transitou por várias áreas do pensamento econômico, pela história, pela filosofia, pelo direito, pela sociologia. O Max Weber, sobre isso, ele afirmou: a cosmovisão nunca pode ser o produto de conhecimento experimental avançado. E, portanto, os mais altos ideais que nos movem mais fortemente são para sempre formados no embate com outros ideais. Ideais que são tão caros a outros como os nossos são para nós. O Max Weber está dizendo isso, olha, existem múltiplas cosmovisões. Então, uma teoria nas ciências da sociedade expressa uma cosmovisão, ou seja, manifesta, como eu já disse, as lentes com que o analista social enxerga o mundo. O René Descartes, no clássico livro sobre filosofia, que ele escreveu o Discurso sobre o Método, ele também vai trazer esse debate à tona. Ele vai dizer, e ele vai trabalhar que esse problema, essa questão de enxergar o mundo, ou da cosmovisão do mundo, ele era um problema central na análise da filosofia. E isso está retratado em vários tratados da filosofia. Então, ao analisar esse fato, o Descartes chega praticamente à mesma conclusão da parábola dos cegos e do elefante. O que o Descartes vai dizer? Me acompanhe na leitura. O bom senso é a coisa do mundo mais bem distribuída, pois cada um pensa estar tão bem provido dele que não deseja ter mais do que já possui. Isso demonstra que o poder de diferenciar o verdadeiro do falso, aquilo que chamamos bom senso ou razão, é igual em todos os homens. A diversidade de nossas opiniões, contudo, não provém do fato de uns serem melhores do que os outros, mas tão somente porque os homens não levam em consideração as mesmas coisas. Ou seja, aqueles cegos que estavam emitindo uma opinião sobre o elefante, eles não estavam levando em consideração as mesmas coisas. Um estava observando o pé, o outro a tromba, o outro a orelha, o outro o rabo, o outro a barriga. E muitas vezes isso acontece nas ciências da sociedade, como a economia. Bom, uma segunda parábola que eu considero extremamente interessante, que eu sempre gosto de contar para os meus alunos, é a parábola dos 5 macacos. Essa parábola, ela nos ajuda a entender ou a se perguntar por que nós pensamos como nós pensamos. O que nos leva a pensar dessa forma? Essa parábola ela é importante para a gente entender também o processo de produção de conhecimento, o processo pedagógico de formação, o processo epistemológico de formação do conhecimento em determinadas áreas. A parábola é muito simples. Ela retrata uma experiência que fizeram com 5 macacos. E essa experiência envolvia uma etapa pré-experimental, uma etapa, portanto, anterior ao experimento, preparatória para o experimento, e o experimento propriamente dito. Bom, em que consistia a etapa preparatória do experimento? Um grupo de cientistas tentando entender o padrão de formação de comportamentos sociais, ou a forma como indivíduos apreendiam padrões de comportamento socialmente, resolve selecionar 5 macacos e coloca esses 5 macacos em uma área ambientada, uma área adequada para os 5 macacos. E após esses macacos se acostumarem com o espaço, se ambientarem, eles começam a etapa preparatória. Eles preparam uma armadilha para os macacos. Eles deixam os macacos 3 dias sem comer nada, os macacos, portanto, estavam com fome, ou como a gente diz aqui no Pará, estavam brocados, e prepararam uma armadilha para os macacos. Ao final do 3º dia,
macacos sem comerem nada durante 3 dias, eles colocaram uma escada no canto do espaço com um cacho de banana no topo dessa escada. Só que havia uma armadilha. Eles tinham um jato de água pressurizada, com uma água muito forte, muito gelada, muito pressurizada, preparado para assim que qualquer um dos macacos tocasse na escada, eles ligassem o jato de água pressurizado e dessem um banho nos 5 macacos. E eles começaram, portanto, o processo de condicionamento social. Os macacos, depois de 3 dias, eles colocaram a escada, colocaram a banana, e os macacos, quando viram aquela escada e aquela banana, saíram desesperados para tentar pegar a banana. A hora que o primeiro macaco tocou na escada, os cientistas ligaram a mangueira e deram um banho de água gelada nos 5 macacos. Os 5 macacos ficaram atordoados, sem entender nada, molhados, com frio e assustados. Passou um pouquinho, eles se recomporam, tentaram de novo pegar a banana. A hora que o primeiro macaco tentou subir, levaram um banho de água gelada. E isso aconteceu 3, 4, 5 vezes, até que eles entenderam. Opa, existe um padrão social. Se nós tentarmos subir na escada, ao tentarmos subir a escada, a hora que qualquer um de nós tocar naquela escada, nós vamos levar um banho de água gelada. Então, como eles eram todos calouros do curso de economia, tinham feito uma disciplina chamada Introdução à Economia, ou Introdução à Teoria Econômica, eles tinham aprendido um conceito chamado custo de oportunidade. Como eles sabiam o que era um custo de oportunidade, que media o prazer e a dor, eles entendiam, olha, o custo de oportunidade nessa situação nos leva a tomar a decisão de que é melhor ficar com fome do que ficar encharcado, molhado, com água gelada e tomar um banho de água fria. Então, eles se condicionaram socialmente através do custo de oportunidade, a não comerem a banana, mesmo porque eles sabiam que se eles tentassem comer a banana, eles levariam um banho de água gelada. Bom, terminou a etapa preparatória. E aí começa o experimento propriamente dito. Então, eles pegam os cinco macacos, já tinham passado para o 2º ano de economia, já eram quase que veteranos, e entrou o calouro lá. Entrou o calouro sem entender muito bem, tentando se adaptar, o veterano sempre querendo dar um trote no calouro, e o calouro lá tentando se ambientar, fazer amizade. E depois que os cientistas perceberam que aquele calouro já estava mais ou menos enturmado com os veteranos, tinha passado a semana do calouro, eles resolveram reproduzir o experimento. Deixaram os 5 macacos, 4 macacos veteranos e o calouro lá. 3 dias com fome. No final do 3º dia, os cientistas colocaram a escada e o cacho de banana. E o calouro olhou e olhou. Nossa, 4 veteranos bobocas. Nós estamos aqui 3 dias sem comer, com fome, uma escada e um cacho de banana. Ah, eu vou comer. E o calouro saiu desesperado para tentar pegar a banana. A hora que o calouro pegou, tocou na escada, os outros 4 macacos encheram ele de porrada. Aliás, ele não chegou a tocar. A hora que ele fez menção que ele ia tocar na escada, que ele ia pegar a banana, os outros 4 macacos pegaram o calouro, sabendo que se o calouro subisse, tentasse subir, todo mundo ia levar um banho de água gelada. Os outros 4 macacos encheram o calouro de porrada. E o calouro apanhou, ficou assustado, ficou sem entender. Passou um tempinho, ele se recompôs. Quando ele fez menção para tentar pegar de novo a banana, os outros 4 veteranos encheram ele de porrada. Isso aconteceu 3, 4, 5 vezes, até que o macaco calouro entendeu. Opa, por mais que eu esteja com fome, eu não posso tentar pegar aquela banana, senão os veteranos vão me encher de porrada. E isso condicionou o calouro a agir daquela forma. Bom, e aí os cientistas foram trocando, um por um. E o experimento foi se reproduzindo. Até que chegou um momento que não existia mais nenhum macaco que tinha participado do experimento original. Você tinha
macacos que foram sendo introduzidos posteriormente. E esses macacos reproduziam acriticamente esse padrão de comportamento. E toda vez que chegava um macaco calouro, os macacos reproduziam esse padrão de comportamento. Ficavam com fome, não tentavam pegar a banana, e sempre que um macaco novo tentava subir na escada, eles espancavam o macaco novo. Bom, se você pegasse um dos 5 macacos e perguntasse para eles por que eles faziam aquilo, eles não tinham participado do experimento original, eles certamente responderiam o seguinte: olha, eu não sei, mas as coisas sempre foram assim por aqui. E isso mostra, muitas vezes, um padrão de reprodução ou de aprendizagem social que muitas vezes nós reproduzimos socialmente e reproduzimos na academia. Essa parábola, ela é muito interessante, porque ela nos faz refletir, muitas vezes, sobre o nosso processo de reprodução de conhecimento, muitas vezes de forma crítica. Muitas vezes você pega alunos de economia que entram numa universidade e, a partir daí, um professor passa para ele um determinado conhecimento, um corpo teórico, aquele aluno aprende a enxergar o mundo a partir daquela ótica, ele é condicionado a enxergar o mundo a partir daquela ótica, ele se forma, mas se você perguntar para ele por que ele pensa daquela forma, ele vai dizer: não sei, eu penso assim porque eu fui condicionado academicamente a pensar assim. Só que nós estamos trabalhando com uma ciência social, que ela é multiparadigmática. Portanto, não existe uma única solução para os problemas econômicos. Existem múltiplas formas ou múltiplas cosmovisões na economia. Não existe somente uma verdade ou uma forma de enxergar. Nós precisamos tomar, a partir daí, cuidado com a falácia do espantalho. E essa falácia do espantalho, ela serve para advertir, muitas vezes, algo que muitas vezes nos leva a um equívoco na academia. O que é a falácia do espantalho? Muitas vezes, determinado autor, determinado professor, determinado acadêmico, para tentar ilustrar o seu corpo teórico de preferência, acaba fazendo um contraponto com um outro corpo teórico divergente. Só que, ao fazer isso, ele constrói um espantalho, muitas vezes distorcendo elementos importantes daquele outro corpo teórico. E, a partir daí, você cria a teoria do espantalho. Isso é muito comum nas ciências sociais. Vou dar um exemplo para vocês, clássico. Quando o John Maynard Keynes escreveu em 1936, publicou em 1936, na verdade ele escreveu ao longo de 5 anos o livro. Quando ele publicou em 1936 a Teoria Geral do Emprego dos Juros da Moeda, o livro tem vários capítulos, mas os 3 primeiros capítulos são muito interessantes. Por quê? Porque o primeiro capítulo é um parágrafo onde ele coloca a motivação da obra dele. O que motivava ele ali? O segundo capítulo, ele constrói o espantalho dele. Por quê? Porque no terceiro capítulo, ele vai propor uma nova teoria. Ele vai propor uma teoria diferente daquela que ele tinha sido formado na Universidade de Cambridge. Keynes foi discípulo de Marshall. Ele foi formado dentro do paradigma neoclássico. Mas, em determinado momento, ele encontrou limitações no paradigma neoclássico e propôs um novo corpo teórico. Esse é o terceiro capítulo do livro do Keynes. Mas, para ele apresentar o corpo teórico novo que ele estava lançando, ou as ideias seminais sobre o princípio da demanda efetiva que estava colocando, ele, no segundo capítulo, ele construiu o espantalho dele. Olha, ele falou o seguinte: olha, a teoria clássica é assim. A teoria clássica pensa dessa forma. Existe uma coisa chamada lei de Sé. A oferta gera sua própria demanda. E no terceiro capítulo, ele desconstrói a teoria clássica. Bom, há um debate muito grande sobre isso. Por exemplo, ele travou um debate com um outro discípulo do Alfred Hirschman, que foi colega dele, Auguste Cecil Pigou, durante mais de uma década. E o Pigou dizia: olha, Keynes, essa escola clássica que você construiu, isso é um espantalho. Os epígonos da escola clássica não é essa. Não são esses. Você exagerou nisso. Você criou, na verdade, uma caricatura. Bom,
E isso acontece na academia de uma forma muito usual. Você cria um espantalho. E muitas vezes, quando você vai na academia, você apenas conhece determinado corpo teórico pelo olhar de quem criticou aquela outra teoria. Então, por exemplo, você dá um exemplo aqui. Tem muita gente que critica a escola austríaca, que está na moda hoje, sem nunca ter lido os austríacos. Ou tem muita gente que critica os marxistas sem nunca ter lido os marxistas. Tem muita gente que critica a escola austríaca a partir de uma visão que foi propagada por um autor, por um professor, por um intelectual marxista. Ou tem muita gente que critica a escola marxista pela visão, pelos epígonos de um autor, de um intelectual, de um professor da escola austríaca. E muitas vezes há a construção de espantalhos. Por isso que eu sempre recomendo para os meus alunos que é importante você, no processo, pelo menos de formação, você tem que ler de tudo. Você tem que ler todos. O bom economista formado é aquele que não tem preconceitos na sua formação. Até para criticar você tem que conhecer. Até para criticar com propriedade você tem que conhecer. Você pode não gostar da escola austríaca, mas leia os autores austríacos. Você pode não gostar dos marxistas, mas para você criticar os marxistas, você tem que ler o Marx. Você pode não gostar dos neo-schumpeterianos, mas você precisa conhecer os neo-schumpeterianos para poder criticar os neo-schumpeterianos. Você pode dizer, olha, a teoria neo-institucionalista ela é falha, ela é equivocada, porque ela parte do pressuposto que as instituições importam. Mas você já leu os autores institucionalistas? Então, eu diria que todo economista em formação, ele precisa se dar o direito de conhecer. Ele precisa romper com seus preconceitos. E ele precisa começar a ler, a começar a entender os diversos olhares sobre a economia e entender que existem paradigmas. Como nós dissemos na aula passada e no início da aula de hoje. Para responder às questões principais, as ciências da sociedade, da qual a economia é parte integrante, se vale de teorias, de paradigmas que fazem parte de escolas de pensamento, que são agrupamentos de pesquisadores que partem da mesma matriz teórico-metodológica. Bom, Thomas Kuhn, um filósofo da ciência, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer o seguinte: o que é um paradigma? Um paradigma é um conjunto de crenças, de valores e técnicas comuns a um grupo que pratica o mesmo tipo de conhecimento. A partir daí, é possível entender que as ciências sociais e humanas, ao contrário das ciências da natureza, elas são multiparadigmáticas. Vocês certamente vão ler, quando vocês estudarem metodologia da pesquisa, o livro, A Estrutura das Revoluções Científicas. O problema é que, como eu já disse na aula anterior, as ciências da sociedade na qual a economia é parte integrante, ela não tem uma única hegemonia de pensamento, um único corpo de pensamento. Ela é multiparadigmática. Então botei uma foto aí, você tem várias lentes, várias cosmovisões que ajudam a enxergar o mundo. Então existem várias perspectivas analíticas. Eu fiz esse quadrozinho aqui, obviamente é um quadro sintético, portanto, aqui eu selecionei algumas escolas de pensamento. Então, tem muita escola de pensamento que poderia estar aqui, mas eu não coloquei porque não tinha espaço para isso. Mas ajuda a entender que a ciência econômica é multiparadigmática. Então, nós temos ali o nascimento da escola clássica ali. Quando o Adam Smith publicou A Riqueza das Nações, em 1776, ele fundou a escola clássica da economia. E depois foi sucedido ali por Davi Ricardo, Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say, John e James Stuart Mill, Frederic Bastiat, Jeremy Bentham, autores que fizeram parte da escola clássica da economia. Obviamente, quando esses autores eles se lançaram a tentar entender a economia ou as leis econômicas, já existia corpos de pensamento anteriores, como os escolásticos, a fisiocracia, o liberalismo político ou o mercantilismo. Mas a escola clássica foi o primeiro corpo de pensamento econômico apartado da teologia, da filosofia, das ciências políticas, que tentou entender as leis econômicas da sociedade. Mas a partir daí você passa a ter uma pleiade de escolas de pensamento.
escola austríaca, a escola histórica alemã, a escola marxista, as escolas dos análises, a partir dali a escola neoclássica, e sucessivamente os neo-schumpeterianos, os institucionalistas, os keynesianos, os pós-keynesianos, a nova história econômica, a teoria monetarista, a novo keynesianos, a novo clássica, a neo-institucionalista, a nova história econômica comparada, economia política institucional, ou seja, múltiplos paradigmas teóricos que muitas vezes dialogam, muitas vezes entre si, muitas vezes são inclusive rivais. Possuem antagonismos, possuem divergências significativas, epistemológicas, metodológicas. Então, a economia é uma ciência multiparadigmática. Bom, mas o que interessa para a gente aqui, eu coloquei mais escuro aqui as escolas que dialogam com a nossa disciplina, História Econômica Geral. Existem, portanto, múltiplas escolas de pensamento que dialogam com a historiografia econômica, desde a da escola marxista, passando pela escola francesa dos análises, ou a escola histórica alemã, ou os institucionalistas norte-americanos, ou a nova história econômica, chamada de cliometria também. Mais recentemente, uma escola que tem ganhado corpo e dimensão, os neo-institucionalistas, ou a economia política institucional, com Rajon Cheng, ou a nova história econômica comparada, com Dairon Semogo, James Robinson, por exemplo, são escolas que dialogam com a historiografia econômica. Portanto, a historiografia econômica, ela possui várias escolas de pensamento. Bom, advertência importante. Voltamos à nossa questão. Afinal, existe neutralidade científica? Existe neutralidade científica em economia? É possível dizer? Tem gente que vai dizer isso. Tem gente que vai chegar, tem professor que vai chegar na sala de aula e vai dizer, olha, vocês precisam se afastar do objeto de estudo. Vocês precisam exercer a neutralidade axiológica. Bom, é possível fazer isso? Bom, vamos refletir um pouquinho mais sobre isso. Albert Einstein, em 1925, ele colocou uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte, olha, você pode ou não observar uma coisa. Depende do quê? Da teoria que você usa. É a teoria que decide o que pode ser observado. Dependendo, portanto, da teoria que a gente usa, que a gente utiliza, nós observamos ou não determinados fenômenos, inclusive sociais, sobretudo sociais. George Hegel, um importante filósofo alemão, pertencente ao romantismo alemão, ele vai dizer algo muito parecido. Ele vai dizer, olha, entender a realidade pressupõe julgá-la. Opa! Portanto, o ato de compreender fenômenos sociais pressupõe um julgamento. E todo julgamento, portanto, ele tem embutido o quê? Valores. Continua, pois só podemos captá-la quando possuímos modelos mentais aptos a catalogar e ajustar-se de forma a conseguir explicá-la. Então, todo ato filosófico, sociológico, de análise econômica, pressupõe um julgamento de valor. Douglas North, importante economista da teoria neo-institucional, ele colocou no clássico livro dele, Instituições, Mudança Institucional e Desempenho Econômico, publicado em português em 2018, inclusive livro que fez com que ele fosse premiado com o Prêmio Nobel de Economia em 1993, o seguinte, as pessoas decifram o ambiente processando informações por meio de construtos pré-existentes, com os quais compreenderão o ambiente e resolverão os problemas com que se deparem. Ou seja, o Douglas North está dizendo, todos nós, analistas, intérpretes das sociedades, economistas, possuímos construtos mentais pré-existentes. Carlos Lessa, um economista heterodoxo, membro da escola da Unicamp, inclusive lançou um livro sobre isso. O próprio título do livro dele, ele coloca isso. O conceito de política econômica. Ciência ou ideologia? Afinal, a política econômica é ciência ou é ideologia? Aliás, é possível apartar da política econômica a ideologia?
Bom, vamos voltar ao Schumpeter. Nos 2 primeiros capítulos que ele trabalha na história da análise econômica, Schumpeter vai dizer sobre a ideologia, o trabalho analítico principia como material extraído por nossa visão das coisas. E esta visão é, por definição, quase ideológica. Olha só, o nosso trabalho analítico principia como material extraído por nossa visão das coisas. E essa visão é, por definição, quase ideológica. Em páginas anteriores, ele coloca essa questão de uma outra forma. Ele vai dizer o seguinte, de uma forma até muito mais incisiva. O analista é, da mesma forma, produto de um determinado meio social e de sua localização particular em relação a este meio. Todo intérprete, todo analista, todo economista é produto de um meio social, é produto de um meio político, é produto de um meio cultural, que o condiciona a interpretar melhor certas coisas que outras e a vê-las sob determinada ótica. E isso não é tudo. Fatores ligados ao meio ambiente podem ainda proporcionar ao observador um subconsciente que tende sempre a encarar os fatos sob determinadas aparências. Esse raciocínio nos conduz ao problema, olha só que, e aí grifo meu aqui, do desvio ideológico na análise econômica. Schumpeter responde: toda análise econômica é, por definição, para o Schumpeter, quase ideológica. Nós trazemos embutidos nas nossas análises econômicas as nossas ideologias. Gustav Droysen, um importante historiador ligado à escola histórica alemã, ele afirmou nas últimas décadas do século XIX, num livro chamado A Objetividade do Eunuco, que a historicidade do próprio historiador torna a sua análise relativa. Observem, por que nós estamos trabalhando com isso? Porque se nós vamos trabalhar com historiografia econômica, nós precisamos compreender que essa historiografia econômica é resultado de visões de mundo, de cosmovisões. O que o Droysen disse há mais de 140 anos atrás, ou aproximadamente 140 anos atrás, em 1881, na Objetividade do Eunuco? E ele foi muito objetivo, mas ele foi, além de ser, ele foi muito verdadeiro e muito ético, Droysen. Ele disse o seguinte: eu não aspiro a atingir senão, nem mais nem menos, a verdade relativa ao meu ponto de vista, tal como minha pátria, minhas convicções políticas e religiosas, meu estudo sistemático me permite ter acesso. É preciso ter coragem de reconhecer essa limitação. Todo bom intelectual tem que reconhecer essa limitação na produção de conhecimento acadêmico. E se consolar com o fato de que o limitado e o particular são mais ricos que o comum em geral. Com isso, a questão da objetividade, de atitude não tendenciosa, do tão louvado ponto de vista de fora e acima das coisas, da tal neutralidade axiológica que muitas vezes tentam nos embutir na academia, é para ele relativizada, é para mim relativizada. Bom, eu quero sugerir para vocês uma atividade extra-classe. Vocês já devem ter visitado a minha página no YouTube, professor Eduardo Costa, lá tem inúmeros vídeos, inclusive muitas aulas postadas lá, inclusive essa aula vai ser postada no meu canal no YouTube. E lá você vai ter 3 vídeos que eu quero sugerir que vocês, ao longo da próxima semana, vocês assistam em algum momento. Vídeos rápidos, mas que ajudam a entender que existem diferenças de opiniões na economia. Aliás, tem 2 vídeos muito bacanas, que são 2 raps, que 2 lutas, 2 diálogos, 2 debates sobre o Hayek e o Keynes. Aliás, eu acho esses 2 vídeos fantásticos. Eles são de uma criatividade sem tamanho, sem igual. E eles mostram o Keynes e o Hayek,
Keynes, que foi o fundador da macroeconomia moderna, impulsionou tanto os pós-keynesianos como a teoria keynesiana, com uma visão sobre o Estado, e o Hayek, um importante intérprete da escola austríaca, e o debate que eles tiveram ao longo de 30 anos. Enquanto o Hayek escreveu O Caminho da Servidão, o Keynes escreveu a Teoria Geral. 2 livros que são antagônicos em muitas coisas. E a partir daí, esses 2 vídeos vão ajudar a entender e ilustrar o que nós estamos falando aqui. Existe divergência na economia. Um outro vídeo é uma conversa hipotética, imaginária. Eles não conviveram, não dialogaram, entre o Karl Marx e o Adam Smith. Muito interessante, muito bacana. Eu peço que vocês visitem o canal no YouTube Professor Eduardo Costa, e se não tiverem ainda curtido, dê um likezinho lá, se inscrevam no canal, para vocês também. Eu sempre posto coisas sobre as minhas aulas, sobre economia, e abasteço o canal com conteúdo que eu considero relevante para o processo pedagógico, para o processo de formação de economistas. Bom, mas enfim, a ciência econômica, ela é uma guerra de narrativas. Tem uma chargezinha aí. 2 formas diferentes, dependendo da forma como você coloca. Basta a intervenção do Estado na economia, então você tem aqui alguém justificando a intervenção do Estado na economia, talvez um keynesiano. E outro ali batendo na mesa. Basta a intervenção do Estado na economia. Provavelmente um liberal, pode ser um austríaco. Então você tem ali visões diferentes. E você vai ter debates muito interessantes na ciência econômica. Ali você tem uma imagem ali entre 4 importantes intelectuais da economia, gênios da economia: Adam Smith, Karl Marx, o próprio Joseph Alois Schumpeter e John Maynard Keynes ali. Certamente esses 4 intelectuais, esses 4 gênios da economia, tinham pensamentos muitas vezes divergentes e antagônicos. E a história do pensamento econômico é uma história da guerra de narrativas. Aliás, a economia é uma ciência retórica. Todo debate econômico é um debate da retórica. Para você, inclusive, se posicionar economicamente, você precisa ter uma boa retórica. E você vai ver o debate entre liberais e keynesianos, entre marxistas e austríacos, entre novos clássicos e pós-keynesianos, entre novos clássicos e novos keynesianos, e assim sucessivamente. Poderia ter colocado uma miríade de debates aqui. No final da teoria geral do emprego dos juros da moeda, o Keynes, o John Maynard Keynes, vai colocar uma coisa muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: olha, homens práticos que acreditam estar imunes a qualquer influência intelectual são, em geral, escravos de algum economista morto, ou, dependendo da tradução, de algum economista defunto. Isso é óbvio. Todos nós somos escravos de algum intelectual do passado. Todos nós, quando emitimos a nossa opinião, nós estamos emitindo opinião a partir de um construto mental pré-existente que foi produto da nossa formação como membro de uma sociedade. E isso está acontecendo com vocês no processo de formação de vocês como futuros economistas. Ao entrar numa sala de aula, vocês estão recebendo informação, vocês estão recebendo conhecimento. Como aquela parábola dos macacos. Vocês estão sofrendo um processo de influência que vai levar vocês a adquirir um padrão de comportamento social, um padrão de comportamento acadêmico. Bom, e aí eu coloquei alguns representantes ilustres aqui da nossa ciência econômica. Intelectuais que divergiram, que continuam divergindo a partir dos seus discípulos, mas que ajudaram a construir a fantástica, a rica, a interessantíssima história das doutrinas econômicas. Aliás, tem um livro do Robert Hay Bronner, que eu recomendo vocês um dia lerem, que é traduzido para o português, História do Pensamento Econômico, mas o título original é Filósofos Profanos, onde ele ilustra isso. Você tem uma miríade de filósofos econômicos. O pensador econômico, ele é um filósofo da economia.
Ele constrói um conhecimento aplicado em uma determinada área do conhecimento, que é a economia. Então você tem John Maynard Keynes, Max Weber, que inclusive, na minha opinião, é um dos grandes intelectuais da ciência econômica. Eu coloco Max Weber ao lado de autores como Keynes, de autores como Schumpeter, de autores como Karl Marx, como os 4 principais intérpretes do capitalismo. Lamentavelmente, o Max Weber foi expurgado da formação dos economistas. Ele continua sendo muito utilizado nas ciências sociais. Não tem como você sair do curso de sociologia ou de ciência política sem estudar Max Weber. Ou até mesmo nas ciências jurídicas, estudar Max Weber. Mas, curiosamente, ele foi expurgado das ciências econômicas, o que eu considero um grave crime para a formação dos economistas, até mesmo porque o Max Weber teve insights fantásticos. Aliás, com a questão da reintrodução ou a redescoberta da importância da cultura para o desenvolvimento econômico, estão redescobrindo a escola histórica alemã e autores como Max Weber, Karl Marx, que gerou uma corrente de pensamento extremamente influente hoje na formação dos economistas. Adam Smith, o pai da economia, o pai do liberalismo clássico. Friedrich Hayek e Ludwig von Mises, da escola clássica, da escola austríaca. Alfred Marshall, que foi o mais importante teórico da escola neoclássica. Ou Joseph Alois Schumpeter, que, dada a sua genialidade, assim como fez o próprio John Maynard Keynes ou Karl Marx, foi também um fundador de uma escola de pensamento única, singular, hoje chamada de escola neo-schumpeteriana. Esses 8 intelectuais aqui possuem cosmovisões diferentes, possuem elementos epistemológicos, metodológicos diferentes, possuem ideologias diferentes, que levam, portanto, a visões de mundo completamente diferentes. Mas aí eu fiz questão de colocar um extrato aqui do livro Ciência e Política como Ofício e Vocação, do Max Weber. Na verdade, esse livro aqui, ele traz 2 importantes palestras que o Max Weber ministrou na década de 1920, na Alemanha. E na palestra, que virou um capítulo do livro, A Ciência como Vocação, o Max Weber fazia uma crítica, muitas vezes, ao que estava acontecendo na academia alemã, na qual muitos professores estavam tentando doutrinar politicamente seus alunos. E ele mencionou fazer uma crítica a isso. Ele disse, olha, a tarefa do professor é servir aos alunos com o seu conhecimento e experiência, e não impor-lhes suas opiniões políticas pessoais. Vou repetir. A tarefa do professor é servir aos alunos com o seu conhecimento e experiência e não impor-lhes suas opiniões políticas pessoais. É por isso que na nossa disciplina História Econômica Geral, nós vamos trabalhar a historiografia econômica geral a partir de uma visão multiparadigmática. Então, a ideia, ao longo das próximas aulas, é que vocês conheçam várias visões de mundo, de modo que vocês possam, na formação de vocês, conhecer várias visões de mundo. E, obviamente, é natural que vocês desenvolvam simpatias e preconceitos em relação a algumas dessas visões. E vocês vão se familiarizar com alguma dessas escolas de pensamento. Vão se sentir mais próximos de alguma dessas escolas de pensamento. Mas até para você fazer críticas, ou para vocês fazerem críticas a determinado corpo de pensamento que muitas vezes vai rivalizar com aquilo que vocês acreditam, é preciso que vocês conheçam para qualificar a crítica. Bom, a partir daí, nós podemos introduzir esse debate sobre história e historiografia. Essa construção que nós fizemos até aqui, ela é importante porque nós vamos fazer agora, e nós vamos concluir a nossa aula com essa discussão. História
e historiografia. Qual a diferença entre história e historiografia? Bom, a partir daí, uma pergunta. Nós já vimos que a epistemologia da ciência, ou o processo epistemológico, ele é movido por perguntas. Vamos continuar nos fazendo perguntas. Pergunta: o que é história? A gente pode entender a história como um processo humano dinâmico, um fluxo, que expressa uma série de cadeias de sentidos e acontecimentos sociais. Isso envolve, obviamente, múltiplas correlações e determinações. É, portanto, um feixe multivariado de acontecimentos sociais totalmente interconectados e interdependentes. O professor Alex Fiuza de Mello, ele vai nos dizer o seguinte: a história deve ser percebida como uma totalidade, como um produto sucessivo da ação do homem, de todas as épocas e ambientes, sobre a natureza e sobre o próprio, enquanto coletividade, guiado, antes de tudo, pela necessidade de sobrevivência, de reprodução de suas condições materiais de vida em geral, mas também daquelas espirituais, que não deixa de ser uma tradução da ideia hegeliana de racionalização. Bom, o que é história? Então, nesse sentido, o que nós estamos discutindo aqui é que o estabelecimento de recortes analíticos específicos, ele atende meramente a uma imposição de um pragmatismo metodológico necessário para a análise do historiador. Então, existem múltiplas histórias. História econômica, história política, história das artes, história da música, história da filosofia, história do pensamento, história da cultura, história nacional, história da Amazônia, história do Brasil, história econômica da Amazônia, história econômica do Brasil. Então, o bom historiador, ou o bom historiador econômico, no nosso caso aqui, ele tem sempre clareza de que a análise das partes jamais pode prescindir de uma visão ampla do todo. Senão você cai no erro da parábola do elefante. Você vai achar que a perna é um coqueiro, enquanto a perna faz parte de um animal muito diferente de um coqueiro. Então, quando a gente analisa a história econômica, e eu disse agora há pouco que a história é um feixe de múltiplas determinações, a história econômica, ela é influenciada por questões de natureza política, por questões de natureza filosófica, por questões de natureza cultural, por questões de natureza nacional, as artes, a música, o pensamento nos mais diversos contextos, influencia a economia, influencia a história econômica. Entender, portanto, a história econômica do Brasil, ou a história econômica da Amazônia, em determinado período histórico, é olhar para múltiplas determinações sociais. Então, numa perspectiva epistemológica, e é isso que eu preciso que vocês absorvam, que vocês guardem, não existe história, mas conhecimento histórico. Bom, o nosso livro, o nosso artigo basilar da nossa aula de hoje, na página 55, o professor Luiz Torres vai nos dizer o seguinte: olha, num sentido rigoroso e na perspectiva epistemológica, não há história e sim conhecimento histórico. Já falei sobre isso. Ele continua. A elaboração intelectual dirigida ao acontecer humano no tempo será sempre uma possibilidade de produção do conhecimento, de um saber distinto da impossibilidade da elaboração de uma história. Não existe uma história, existem várias, múltiplas histórias. Mas a partir daí, nos leva a uma outra pergunta. O que é historiografia? Já ficou claro o que é história. Mas o que é historiografia? Bom, respondendo, a historiografia nada mais é do que a análise dos acontecimentos históricos. Envolve, portanto, toda a produção intelectual que se debruça sobre os acontecimentos históricos. Com que objetivo? De objetivo de interpretação, de descrição e de reflexão sobre os mesmos. O Francisco Iglesias, que é citado pelo professor Torres, ele vai entender a historiografia, portanto, como uma produção intelectual.
obras elaboradas, não como documentos. Ele vai dizer que a história é o processo e a historiografia é a descrição ou reflexão do processo. Repetindo, a história é o processo e a historiografia é a descrição ou reflexão desse processo histórico. Para isso, o processo historiográfico tem um pressuposto. Para você refletir sobre a história, você precisa de um referencial teórico. Então, o processo historiográfico tem como pressuposto a adoção de um referencial teórico para que a análise forneça ao historiador um instrumental analítico capaz de dar o quê? Objetividade, método e cientificidade ao estudo da história. A partir daí, eu faço uma outra pergunta. A partir de tudo que nós colocamos aqui, existe neutralidade historiográfica? Então, de acordo com sais e sais, para cada processo histórico, há uma ampla variedade de interpretações. Luiz Torres, ele afirma algo similar. O caráter científico do saber histórico está ligado a uma problemática epistemológica, nós já vimos isso, em que a ciência natural ou humana não chega à verdade absoluta. Acho que você já tem condições de compreender isso. Ou a comprovação final. É o cego olhando para a tromba e achando que a tromba é o elefante. Mas caracteriza-se pelo estabelecimento de uma sistematização de dados que, a partir de um método racional de crítica, pode se converter num conhecimento em contínua dinâmica. O conhecimento historiográfico, portanto, ele é dinâmico. Por quê? Porque o próprio historiador, enquanto analista social, ele carrega em si uma historicidade própria, que condiciona o seu processo histórico de análise e as suas conclusões. Nós somos, portanto, objeto das nossas próprias histórias. Cada um de nós possui uma historicidade que vai condicionar, portanto, a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, o seu processo analítico. Bom, voltando a Schumpeter, e aí eu quero ler com vocês aqui uma passagem do clássico, História da Análise Econômica do Schumpeter. Ele vai dizer o seguinte, me acompanhe na leitura. Na prática, todos nós começamos uma pesquisa pelo trabalho de nossos predecessores. Isto é, partimos apenas de um esboço, um rascunho. Mas, supondo que partamos de um esboço, por que fases devemos passar? Obviamente, com o objetivo de ser possível colocar para nós mesmos quaisquer problemas, precisamos primeiramente visualizar um conjunto distinto de fenômenos, coerentes com um objetivo digno de nosso esforço analítico. Em outras palavras, continua Schumpeter, o esforço analítico é necessariamente precedido de um ato cognitivo pré-analítico, que nos fornece matéria-prima para o trabalho analítico. Estão percebendo? Schumpeter está em sintonia com o que nós estamos trabalhando, o que nós estamos dizendo. Nesse livro, o ato cognitivo pré-analítico será chamado visão. E aqui eu faço uma inferência. Eu peguei essa citação de uma tradução em português, mas eu tenho para mim que esse termo visão não foi visão usada por Schumpeter. Schumpeter era um autor austríaco, portanto, de origem germânica, e foi muito influenciado pela escola histórica alemã. E eu tenho para mim que ele foi, a partir daí, ele foi influenciado pela ideia de cosmovisão. E o termo que ele fazia referência não era visão, mas era cosmovisão. Porque na minha inferência, ele estava fazendo referência a um termo alemão chamado Weltanschauung. Weltanschauung, portanto, traduzido seria cosmovisão. Então, nesse livro, o ato cognitivo pré-analítico será chamado cosmovisão. É de interesse observar que uma cosmovisão dessa espécie não somente
precederá, como também reintroduzirá a história de qualquer ciência, estabelecida a cada tempo em que alguém nos ensina a ver as coisas sob uma luz cuja fonte não é encontrada nos fatos, métodos e resultados de estados pré-existentes da sociedade. Afinal de contas, existe neutralidade historiográfica? Estamos conversando entre autores, entre os textos que nós estamos lendo. Então, conforme o Torres, não há neutralidade na produção de saber, pois não há como negar o quê? A historicidade do indivíduo que constrói verdades. Nós temos a nossa historicidade. Schumpeter teve a sua historicidade. Keynes teve a sua historicidade, Adam Smith teve a sua historicidade, Max Weber teve a sua historicidade, Douglas North teve a sua historicidade, Daron Acemoglu e James Robinson possuem a sua historicidade, Rajon Cheng possui a sua historicidade. Então, em outra passagem, o Torres vai afirmar a história enquanto processo de acontecer humano na dinâmica de uma determinada sociedade jamais esgota-se nos procedimentos teóricos do historiador. O resultado intelectual será sempre uma história-conhecimento, articulada no espaço-tempo do historiador e dos condicionantes que atuam sobre ele. Ou seja, o conhecimento historiográfico é, sim, ideológico, na medida em que o historiador não consegue, em seu processo analítico, se apartar, portanto, da sua ideologia. Essa ideologia, portanto, influencia decisivamente a forma como ele vê e entende o processo histórico, o influenciando também nas suas conclusões, não só nas suas hipóteses, mas na sua conclusão. Existe neutralidade historiográfica? Torres continua. E destaca essa percepção dizendo a ideologia é uma identidade discursiva inalienável, que apenas comprova a impossibilidade de nós nos colocarmos à margem de uma determinada historicidade que personifica cada indivíduo. E isso significa um conflito contínuo. Então, Torres continua, me acompanhe na leitura. O conhecimento é ideológico, pois o discursante está e faz o processo de certa sociedade. Portanto, a ideologia expressa concretamente a historicidade de cada indivíduo que recria a história. A ideologia está associada a qualquer produção ou meio intelectual que analise um determinado tema ou processo, estabelecendo, portanto, um referencial de pensamento indispensável para o analista. Decorre desse conceito que toda historiografia ideológica, ideologia, portanto, não é somente o discurso que encoberta a realidade em função dos interesses de um grupo dominante. Bom, Schumpeter, portanto, ele vai um pouco mais à frente, ele vai nos dizer o seguinte: o analista é, da mesma forma, produto de um determinado meio social e de sua localização particular. Nós já vimos isso. Ele vai dizer que o problema, isso vai nos gerar um problema que é a questão do desvio ideológico da análise econômica. Bom, uma frase muito interessante do Schumpeter ajuda a ilustrar isso. Ele vai dizer o seguinte: olha, tanto a moderna psicologia como a psicoterapia tornam-nos familiares a um dado de nosso espírito, a que chamamos racionalização. Este dado nos conforta e impressiona outras pessoas ao traçar uma figura de nós próprios, nossos motivos, nossos amigos, nossos inimigos, nossa vocação, nossa igreja, que se refere mais como nós pensamos do que como eles são realmente. Então ele vai dizer, o competidor que tem mais sucesso que nós é como se ele o conseguisse por intermédio de artifícios desprezados por nós.
E ele continua, olha só que interessante, como, do mesmo modo, o líder de um partido que não seja o nosso é um charlatão. A pequena de quem gostamos é um anjo, isenta das fraquezas humanas. O país inimigo é o refúgio de monstros, enquanto a nossa pátria é o panteão admirável de heróis. E assim por diante. A importância desse hábito para o enriquecimento e felicidade do espírito normal é óbvia, como também o é a importância de um diagnóstico correto das manifestações verbais. O Schumpeter está dizendo, olha, não caiam na ingenuidade de achar que o pensamento econômico é neutro, que não existe ideologia em economia. Ele consegue, e prossegue dizendo, um pouco mais realisticamente, pode-se admitir que cada um de nós é vítima de enganos ideológicos. Olha que interessante, todos nós somos vítimas de enganos ideológicos. Schumpeter ele foi extremamente ético e eu diria, muito perspicaz ao colocar isso. Coisa que somente o intelectual acima da média consegue perceber. Porque o intelectual medíocre, ele se acha o dono da verdade. Ele acha que a forma como ele enxerga o mundo é a verdade. Não, eu sou o intelectual desprovido de qualquer influência ideológica. Nós vamos exercitar aqui em sala de aula a neutralidade axiológica. Vamos nos afastar do nosso objeto de pesquisa, que é a sociedade. Será que é possível fazer isso? E aí ele vai colocar, cada um de nós é vítima de enganos ideológicos. Exceto quem? Exceto o moderno intelectual radical, que se estabelece sobre a pedra da verdade, o juiz inexorável de todos os atos humanos. Muito forte que ele coloca, e eu acho muito bacana isso como ele coloca. Isso nos ajuda a pensar a nossa academia, isso ajuda a pensar a universidade. Mas se nesse campo algo pode ser considerado como óbvio, e aí ele continua, é o fato de que esse intelectual, ele é propriamente o quê? Um feixe de preconceitos, que em muitos casos são mantidos com todas as forças eu complemento, da sincera convicção ou da mais sincera convicção. Então, para Schumpeter, o julgamento de um valor muitas vezes revela a ideologia de cada um. Então, o trabalho analítico, conforme Schumpeter, inicia com o material extraído por nossa cosmovisão das coisas. E esta cosmovisão, como disse Schumpeter, é, por definição, quase ideológica. Ou ele vai dizer, é ideológica. Com isso, eu entendo que vocês certamente estão se fazendo muitas perguntas, estão refletindo sobre o nosso processo epistemológico de fazer ciência, sobre o nosso processo epistemológico de construção científica e de formação das próximas gerações. Mas a partir daí você já consegue responder. Conceitua história e historiografia. Afinal de contas, história e historiografia é a mesma coisa ou não? Eu acho que com o que nós observamos aqui e com as leituras dos textos recomendados, vocês certamente têm condições de responder essa pergunta. Então, com isso, nós encerramos mais essa nossa aula, nossa segunda aula, e semana que vem eu espero contar com a presença de vocês aqui na nossa disciplina. Eu agradeço a presença de todos e nós vamos agora para o nosso debate interno com os nossos alunos. Deus abençoe a todos.